É madrugada e eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Paz e luz para você, que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Eu tenho falado sobre o poder da aliança. A aliança entre marido e mulher, a aliança com Deus. Quero também falar sobre a aliança que você tem com os seus filhos, na criação, na educação deles, no preparo deles para a vida. São compromissos que você tem com as pessoas mais importantes da sua vida e que você não pode negligenciar, porque isso traz divórcio, isso traz ruína e muito sofrimento para todas as partes. Quero trazer para você à luz da palavra de Deus, como eu comecei a trazer ontem, a importância de você discernir as alianças da sua vida e a importância que elas têm, que são vitais para a sua plena felicidade e o seu pleno sucesso. O que a aliança lembra? Eu olho para a minha mão esquerda, eu tenho uma aliança de ouro que eu recebi do meu esposo no dia do nosso casamento e também coloquei uma no dedo dele, no dia do nosso casamento, na igreja, há 13 anos atrás. A aliança, ela lembra compromisso. Eu faço por ele, meu marido, e ele faz por mim, sua mulher. Se meu marido faz por mim e eu não faço por ele, não tem aliança. Da mesma forma é perante Deus. Se a pessoa não faz para Deus, ela não pode esperar que Deus faça por ela. Se a pessoa não é ofertante, ela não é igreja. E a palavra de Deus nos mostra isso. Eu estou falando sobre o que aconteceu com Deus e Israel nos tempos do profeta Jeremias. Israel trocou Deus pelos seus achismos, pelas suas opiniões, pelas opiniões dos outros que adoravam outros deuses, e Israel foi se corrompendo. Israel se deixou ser influenciada pela sua irmã, Judá, que também estava se prostituindo e tinha perdido o temor de Deus. Então Israel começou a olhar para Deus e não mais valorizar como sagrada a aliança com o único e verdadeiro Deus de Israel. E Deus, vendo isso, decidiu se divorciar de Israel e despedir Israel, mandar Israel seguir seu rumo sem Deus, já que era o que Israel queria. E nesse casamento entre Deus e Israel, você vê que depois desse divórcio de Deus com Israel, Israel sofreu muito. Porque uma coisa é você ter Deus com você. Em Israel tem uma frase muito forte, inclusive que está na maioria das alianças de casamento lá. Porque o casamento entre marido e mulher é inspirado no casamento entre Deus e Israel. E é incrível isso, porque para Deus não tem ontem nem amanhã, tudo é hoje. Às vezes a gente tenta entender, da forma humana, na inteligência humana, como Deus pensa, como Deus separa os tempos e as estações na cabeça dele, na forma dele, e a gente nunca vai entender. É inconcebível para a mente humana a mente de Deus. Nós temos sim a mente de Cristo para dirigirmos a nossa vida. A palavra de Deus, que é como Deus pensa, mas a gente nunca vai saber exatamente como que Deus vive tudo hoje, mesmo isso tendo acontecido muitos anos atrás ou muitos anos na frente. É impossível Deus ser pego de surpresa, porque Deus sabe de tudo. Ele é onisciente. Ele tem toda a consciência, toda a sabedoria, todo o entendimento. Ele sabe de tudo. Tudo. Então, por isso que a Bíblia diz que para Deus não tem ontem nem amanhã, tudo é hoje. E aí você vai vendo o casamento entre Deus e Israel, Jesus e a igreja, e o casamento humano
Os primeiros que Deus criou foi um casal. Você vê Gênesis no Éden, ligado no Apocalipse, Cristo e a igreja. Você pega os 10 mandamentos, você vê o casamento ali, da aliança com Deus. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, com todas as suas forças. Não adorarás a outro Deus. Ele é único. Você é casado com ele, você pertence a ele. E ele, então, pertence a você. Esse é o casamento com o eterno, é espiritual. Vital para a nossa saúde espiritual e vida eterna com ele. Mas você vê também nos 10 mandamentos, Deus dizendo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não adulterarás. E esse adulterarás que ele está dizendo, não é um adultério só entre marido e mulher, humanamente falando, mas é entre você como igreja, como Israel de Deus e Deus. E é esse mistério grandioso que nós temos aprendido tanto com o Espírito Santo nas madrugadas aqui, nesses dias, baseado em Jeremias. Ontem eu li Jeremias capítulo 3, versículo 8, quando Deus decidiu se divorciar de Israel por causa do pecado do adultério de Israel para com Deus e de Israel ter se deixado influenciar por outros deuses, por Judá, sua irmã, que tinha perdido o temor do Senhor. E hoje eu quero mostrar isso para você, sabe? Que o casamento, ele é uma instituição que Deus criou e colocou como sagrado. No meu livro, O Poder da Mulher Virtuosa, eu falo muito profundamente sobre o casamento, à luz da palavra de Deus, e o quanto que o casamento para Deus é sagrado, que ele tem o próprio casamento dele, com a gente, quando somos igreja. E só somos igreja quando somos fiéis. E a palavra de Deus diz que o casamento ele deve ser honrado por todos, porque Deus julgará os imorais e os adúlteros. Sabe, eu não estou aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, para pesar sua vida, sua consciência e julgar você. Eu estou aqui para te ensinar a verdade da palavra de Deus. E através dessa verdade que te liberta, que traz luz sobre o seu entendimento, você perceber onde você tem errado e por isso tem sofrido tanto, por culpa sua mesmo. E se arrepender, se humilhar perante Deus e corrigir sua vida para os seus resultados mudarem. Isso é muito importante. Tanto com o seu cônjuge, seu marido, sua mulher, principalmente com Deus, também com seus filhos. Há uma aliança. O que é aliança? É um compromisso intenso, um compromisso de vida, um compromisso inegociável que separa aquela pessoa das demais pessoas na sua vida e faz dela alguém que você se torna exclusivo dela e ela se torna exclusiva sua. E é um relacionamento de força, de poder, de ser um do outro. E eu falava, do que está escrito na aliança. Na maioria das alianças lá em Israel, que é muito forte, que Deus inclusive disse isso aqui no livro de Jeremias, no capítulo 31, depois eu quero ler para você. Nas próximas madrugadas eu vou ler para você. Que Deus diz assim, na aliança está escrito assim: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Não é lindo? Mas é isso o casamento. É essa a verdadeira razão da aliança. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Jeová Nissi significa eu sou do meu amado e o meu amado é meu. A sua bandeira sobre mim é o amor. E não me fale de amor sem falar de sacrifício. Se você fala que você ama seu filho é um bebezinho, e ele chora no meio da noite, e você não sacrifica o seu sono para poder ir lá e pegar o bebê no colo, alimentar o bebê
trocar o bebê se tiver com a fraldinha molhada, e depois ninar o bebê até ele dormir, e perder ali alguns minutos, talvez até horas da sua madrugada de sono, em nome desse amor, você não ama seu bebê. Eu estou usando um exemplo tão simples. Outro exemplo de amor. Seu marido, sua esposa passa mal no meio da madrugada e você vira para o lado e ignora, não vai socorrer, não vai ajudar, não vai cuidar, não vai se colocar à disposição para servir, dar um acalento, dar um conforto, um remedinho, uma coisinha, fazer uma oração pelo seu marido, pela sua esposa, até que aquela pessoa melhore. Se você vive de forma egoísta, você não ama. Tá entendendo? Deus se sacrifica por você. Olha Jesus na cruz. Tantas coisas, né? Deus faz por amor a você. E aí você vira para mim e diz que não precisa sacrificar a Deus, porque Ele faz tudo. Você gostaria de estar casado com uma pessoa que só você sacrifica e ela não corresponde ao seu amor? Você vai ficar motivado a fazer por ela, sendo que ela não faz por você? Não vai, né? Casamento é casamento. Quem criou foi Deus. Quem estabeleceu como sagrado foi o próprio Deus. Casamento é compromisso. Casamento é aliança. Eu faço por ele e ele faz por mim. Por isso que na palavra de Deus é tão claro, Deus diz rasgado, que ele se revela fiel na vida do fiel. Ao fiel te revelas fiel. Ao puro te revelas puro. Ao justo te revelas puro. Ao irrepreensível te revelas irrepreensível. A cada um Deus se revela conforme o que a pessoa faz em direção a Deus. Então Deus não tem aliança com todo mundo. Deus só tem aliança com quem tem aliança com Ele. Deus só renova a aliança com quem renova a aliança com Ele. É importante a gente entender isso, porque a palavra de Deus é muito clara. E não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Foi Ele que criou o casamento, foi Ele que estabeleceu as regras. E é a gente que tem que se submeter a elas para ser feliz. Porque senão quem vai ser infeliz somos nós. Lembra de Israel, quando Deus se divorciou de Israel, quem sofreu foi Israel. Deus sofreu também? Sofreu. Porque Deus ama Israel. Mas Ele não deixou de ser Deus. Israel perdeu muito. Como um vaso nas mãos do oleiro, ela teve que se humilhar para Deus quebrar ela todinha e fazer de novo. Porque só o Senhor é Deus. Eu e você não somos Deus. Deus nos ama e faz questão de nós, mas Ele não precisa da gente. A gente precisa de Deus. Então é importante a gente ter o pezinho no chão, ter humildade para reconhecer quem nós somos, quem Deus é, o quanto Deus nos ama e o tamanho da responsabilidade do livre-arbítrio que Ele nos deu. O poder de decidirmos sobre a nossa própria vida. Pense nisso. Deixa eu orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, é madrugada e eu quero, Senhor, te agradecer pela Tua palavra que tem calado fundo no nosso coração, nos alimentado tão profundamente, nos ensinado, nos instruído, nos ajudado a compreender as grandezas do Senhor para a nossa vida. Meu Deus, em nome de Jesus, traga luz, visão de grandeza sobre o entendimento de cada pessoa que ora comigo agora. E venha, meu Pai, fortalecer essa pessoa na fé, para que ela lute e vença pelo poder da fé. Em nome de Jesus, eu abençoo todos, eu tomo posse de um dia vitorioso na nossa vida hoje. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Muito bom dia para você e toda a sua família. Lembrando que hoje é terça-feira e tem o curso O Segredo Espiritual da Vida em todos os santuários Reino dos Céus espalhados pelo Brasil. Esteja conosco hoje, especialmente 15h, no encontro do Projeto Ação Mulher. Um forte abraço, paz e luz para você.